Olá! Vamos agora falar sobre como formar advérbios. Essas expressões, palavras tão importantes na língua inglesa que, de fato, muito frequentemente as pessoas têm dificuldades, em especial no spelling. Por não saberem como os advérbios são formados, elas têm dificuldades em escrever corretamente esses advérbios no writing delas, mas com esta aula nós vamos estar definitivamente buscando administrar isto. Então, vamos lá. Então, primeiramente, somente relembrando novamente, advérbios, ou um advérbio, é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Normalmente, os advérbios modificam verbos, por isso que é vérbio, de verbo, não é? Dizendo-nos como, com que frequência, quando ou onde algo é feito. Então, temos aqui o exemplo, we walked really slowly. Tanto really quanto slowly são dois advérbios aqui. Então, temos um advérbio modificando um outro advérbio, identificando aqui, portanto, a ideia de como que a ação, que aqui no caso é a ação de walk, foi feita, não é? Então, esta é a mecânica de utilização de advérbios. Com isso dito, vamos aos casos específicos, não é? Primeiramente, na maioria dos casos, um advérbio é formado pela adição de ly a um adjetivo. Então, muito frequentemente eu vejo pessoas utilizando adjetivos no lugar de verbo. Ou melhor, você vê muito frequentemente as pessoas utilizando advérbios no lugar de adjetivos, não é? Ou adjetivos no lugar de advérbios. Agora, isso acontece porque adjetivos são parecidos com advérbios. Você tem essa similaridade porque você tem o ad aí mesmo sendo indicado. Pois bem, então, devido a essa similaridade, elas se confundem. E a origem de um advérbio é um adjetivo, mas não são exatamente as mesmas coisas, porque, como já descrevemos, os advérbios indicam coisas um pouco diferentes do que simplesmente qualificar um elemento, como, por exemplo, um substantivo, não é? Tendo isso em vista, você tem aqui slow se tornando slowly, com a adição do ly ao final, indicando, portanto, como a ação slow é feita. Ou melhor, o adjetivo, no formato de ação, é feito. Agora, os advérbios formados a partir de adjetivos que terminam com L têm um duplo L ao final para só depois adicionarmos o ly. Então, aqui você tem a palavra careful, que significa, não é, cuidadoso, e aí ele se modifica para carefully, ou seja, cuidadosamente, com double L, ou seja, dois L's na palavra. Pois bem, então, quando você tem a palavra terminando em L, para termos ela se tornando um advérbio, precisamos de duplicar este L. Se o adjetivo terminar em Y, substitui este Y por I e só depois assim adicione o ly. Essa é uma característica muito comum da língua inglesa, diga de passagem. Você vê isso acontecendo em vários contextos que não são necessariamente envolvendo adjetivos e advérbios. Quando você tem uma palavra terminada em Y, ela muito frequentemente, isso em especial por conta da pronúncia que ela produz, precisa de ter esse Y retirado e substituído pelo I para só depois alguma outra questão ser feita. E assim, no final das contas, temos o que deve ser feito sendo feito de forma correta. Pois bem, trazendo isso para o contexto dos advérbios, é exatamente isto. Você então tem aqui o Y se tornando o I, como acontece em vários outros casos, para só depois adicionarmos o ly. Agora, se o adjetivo terminar em able ou simplesmente low ou ly, dependendo da palavra, não é? Nós substituímos o E por Y. Então você tem aqui probable se tornando probably, substituímos o E pelo Y. Terrible se tornando terribly, E por Y. E também gentle se tornando gently, substituindo o E por Y. Então, se você tem essas terminações, e isso é muito comum de se ter, você simplesmente substitui o E pelo Y, não havendo a necessidade de fazer mais nada, porque essas terminações já possuem L nelas, tudo bem? Agora, se o adjetivo terminar em ic, adicione ly. Então, por exemplo, economic, economically. Agora, há uma exceção. Essa exceção é o adjetivo public. Ele, transformado em advérbio, se torna publicly e não há double L.
não temos então um duplo L aqui. Public, publicly, sem double L. Tudo bem? Perfeito. Agora, vejamos aqui uma questão importante quando nós estamos falando de adjetivos terminados em ly, como friendly e lively, que, acredite, são adjetivos. Aparentam ser advérbios porque terminam em ly, mas são adjetivos. Eles não podem ser transformados com a adição do ly, pois eles já têm. Neste caso, se queremos ter esses adjetivos sendo expressados com a mesma ideia que um advérbio teria, sem ser possível termos de fato um advérbio sendo expressado, podemos utilizar a sentença in a, aí temos o adjetivo finalizado com way, ou seja, de uma forma, não é? A tradução disto seria de uma forma. Então, se você tem essa sentença, he talked to me in a friendly manner, ou in a friendly way, o que aqui você está dizendo é, ele falou comigo de uma maneira ou de uma forma amigável. Então, já que você não tem a opção de expressar esse adjetivo no formato adverbial, você adiciona uma sentença junto a ele para expressar a mesma ideia. Tudo bem? Agora, temos alguns advérbios que, em ponto de vista estético, são exatamente iguais a adjetivos. Temos aqui early, fast, hard, high, late, near, straight e wrong. E aqui então você tem a sentença the train is very fast. Neste caso, você tem o fast sendo um adjetivo nessa sentença. Agora na outra, the train goes fast, perceba que é um advérbio. E como saber se uma mesma palavra que tem o mesmo spelling, a mesma soletração, não é? É de fato um adjetivo ou um advérbio? O contexto. E de forma mais precisa, se esta palavra está caracterizando um verbo, como temos aqui então, por exemplo, the train goes fast, goes é um verbo. Você está indicando o trem vai rápido. Pois bem, temos então o verbo ir, goes, e aí temos o fast qualificando uma ação. Isto é um advérbio. Então é isso que caracteriza o advérbio, mesmo quando ele não esteticamente aparenta ser um advérbio. Tudo bem? Agora, temos o advérbio well e ele como sendo o correspondente do good. E isso é uma questão importante porque muito frequentemente as pessoas às vezes substituem good por well e vice-versa. Então, às vezes a pessoa quer falar eu falo inglês bem e acaba dizendo I speak English good. E isso definitivamente é errado. Sempre quando então você está indicando uma ação e como ela é feita, e você então quer indicar que ela é feita de uma forma boa, ou seja, bem, a sua opção é well, invariavelmente. Good é um adjetivo. Algo utilizado, portanto, para caracterizar uma coisa, não uma ação. Tudo bem? Então, trazendo aqui novamente, Tom is a good student. Tudo bem, good está caracterizando student. He studies well. Ele estuda bem. Agora temos well caracterizando a ação, studies, que está na terceira pessoa do singular. Agora, temos o advérbio hardly. E este advérbio hardly, ele de fato é muito parecido esteticamente com o adjetivo hard, que significa duro ou difícil, dependendo do contexto. Agora, quando o adjetivo hard se torna o advérbio hardly, ele não tem o significado de, por exemplo, duramente, como você talvez poderia inferir, tendo em vista que o adjetivo hard significa duro. O significado dele é outro. O advérbio hardly tem o significado de quase nunca, ou quase não, quase nada, quase ninguém, ou seja, aquela ideia de escassez. Então você tem aqui, hardly anyone writes to me these days. Ou seja, quase ninguém escreve para mim nesses dias, ou seja, hoje em dia, não é? Susan ate hardly anything. Ou seja, a Susan comeu quase nada. Susan ate almost nothing. Esse é o sentido que essa sentença tem. Ou seja, hardly indica uma quantidade muito, muito pouca de algo. Tudo bem? Agora, claro, mais precisamente, uma frequência muito, muito baixa de realização da ação. Que, na primeira sentença que temos aqui, como exemplo, é a ação write, e na segunda sentença que temos aqui é a eat. Tudo bem?
Perfeito. Então, tendo isso em vista, aqui temos as dinâmicas de formação de advérbios. Muito obrigado.